Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. E nessa noite eu quero meditar com os irmãos no livro de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, no capítulo 14, verso 22 em diante. Tome a sua Bíblia. Vamos acompanhar a leitura de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33, que é um texto conhecido, muito conhecido por nós, e é o texto que iremos meditar, na qual eu tematizei, essa exposição a Jesus, o Deus que tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O texto diz o seguinte: logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. O barco já estava bem longe da terra, e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? O vento. Então, os que estavam dizendo: tu és o Filho de Deus. Meus amados irmãos, João explica a pressa pela qual Jesus despede a multidão em mandar seus discípulos para o barco. No capítulo 6 de João, nos versos 14 e 15, João explica essa pressa de Jesus colocar os discípulos no barco e despedir as multidões. Quando aqueles homens viram um sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Percebendo Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para proclamar, fosse novamente sozinho para o monte. Meus irmãos, o Senhor sabia que os motivos deles não eram espirituais e que essas intenções não estavam de acordo com a vontade de Deus. Se os discípulos, meus irmãos, não houvessem partido, certamente, provavelmente, teriam apoiado os planos das multidões ali, pois ainda não entendiam plenamente os planos de Cristo. De tempos em tempos, discutiam sobre quem era o maior dentre eles, como está em Mateus capítulo 18, e certamente teriam aprovado assim essa revolta ou uma revolta popular. A experiência dos discípulos, meus irmãos, na tempestade pode ser um estímulo para nós quando atravessarmos as tempestades
da vida. Mesmo em meio às tribulações, podemos contar com várias certezas. E a primeira certeza que eu quero mostrar para você aqui nesse texto de Mateus, capítulo 14, está aí no verso 22. Ele nos trouxe aqui. Essa é a certeza, a primeira segurança que temos. Veja o texto. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. É intrigante. Veja o que diz. Ele obrigou seus discípulos. Ora, a tempestade, ele veio, meus irmãos, exatamente porque eles estavam dentro da vontade de Deus. E não como Jonas, fora da vontade de Deus. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Que muitas tempestades que nos assolam, muitas vezes é resultado, na maior parte das vezes, é resultado dessa obediência à própria palavra de Deus. O fato de sermos obedientes a Deus não nos isentará, não vai te isentar de tribulações, de dores, de sofrimento, de angústia, de perda de um parente, ou etc. De maneira nenhuma. Uma vez que Jesus, meus irmãos, sabe que a tempestade estava prestes a vir, porque os mandou deliberadamente para o meio dela. E eu penso que os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade e de Deus do que em terra com as multidões e fora da vontade de Deus. Muitas vezes, Deus nos coloca dentro dessas tempestades porque, irmãos, estamos mais seguros, muitas vezes, dentro da tempestade e dentro, dessa vontade de Deus do que fora dela. Portanto, não devemos jamais julgar nossa segurança apenas com base nas circunstâncias. É muito perigoso, meus irmãos, a gente chegar e dizer que o que foi que eu fiz de errado por eu estar passando por isso e aquilo. É fato que muitos irmãos dentro das comunidades ainda tem essa mentalidade no qual os discípulos tinham. Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os pais? Eles tinham uma teologia de causa e efeito. Se ele está passando por isso, é porque ele fez aquilo. Se ele está passando por isso, é porque ele pecou em alguma área. Se ele está passando por isso, é porque ele tropeçou, ele deslizou em alguma área. Irmãos, isso é equívoco. Perceba que no texto Jesus os impele. É como se Jesus ordenasse, pegasse eles pela mão e vamos entrar dentro do barco, entrem dentro do barco. Porque estarmos no meio da tempestade do que muitas vezes fora dela. Portanto, ao ler a Bíblia, descobrimos que há dois tipos de tempestade. As que vêm para a correção, existem as tempestades que vêm para você, quando Deus nos disciplina, e as que vêm para aperfeiçoamento, quando Deus nos ajuda a crescer. A tempestade, a dor, o sofrimento, nunca será, e o propósito dessas tempestades, dos sofrimentos, das dores, ou de qualquer que seja a circunstância, ela não tem o propósito, ela não tem o propósito, meus irmãos, de abalar a nossa fé. Ela não tem o propósito de nos fazer definhar. Pelo contrário, as tempestades, os sofrimentos e as dores, ela tem como finalidade nos corrigir e nos aperfeiçoar e nos disciplinar. Portanto, o que veremos mais na frente é que devemos nos manter alegres no meio dessas tempestades. Portanto, meus irmãos, Jonas enfrentou uma tempestade porque havia
deveria ser corrigido. Temos o próprio exemplo de Jonas, que a tempestade que veio para Jonas foi para corrigi-lo, a sua desobediência. Os enfrentaram uma tempestade porque haviam obedecido a Cristo e precisavam ser aperfeiçoados. Jesus os havia testado numa tempestade anteriormente, quando estava no barco com ele, em Mateus capítulo 8. Mas agora ele os testou permanecendo fora do barco. Ora, no primeiro teste, meus irmãos, eles fracassaram. Fracassaram também. Portanto, existem testes, e esses testes de Deus não é para nos matar, é para nos encorajar, é para nos disciplinar, é para nos melhorar, e o melhor de tudo, para nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Todo sofrimento, toda dor, toda tempestade, toda tormenta sobre a nossa existência é para nos fazer semelhante ao nosso Senhor. É para nos tornar parecidos com Cristo. Em João, capítulo 16, verso 36, nos diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Muitos cristãos têm a ideia equivocada que, ao obedecer à vontade de Deus, só navegarão por águas tranquilas. Gosto de uma frase do tio Stott, né, que ele diz o seguinte, Dr. John Stott, que quando Jesus, irmãos, colocou o barco da igreja em alto mar, ele não prometeu uma travessia suave e tranquila, mas pelo contrário, essa travessia seria dolorosa, açoitada por ventos, por vendavais e tempestades. E a igreja já está com mais de 2000 anos, meus irmãos. E quando você pega esse histórico, foi de sofrimento, de dor, de luta, mas ela está de pé sobre uma rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, essa é a promessa do Evangelho. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque nesse mundo vocês têm aflições. Contudo, no meio dessas aflições, vocês devem ter o ânimo. Mantenham o ânimo. Ora, quando nos encontramos numa tempestade por causa de nossa obediência ao Senhor, devemos lembrar que Ele nos trouxe até aqui e cuidará de nós. Foi Ele que nos colocou, que nos chamou, que nos vocacionou, que nos salvou. Portanto, Ele nos preserva, Ele nos guarda, Ele cuida de nós, Ele está conosco, Ele está cuidando do seu povo, Ele está preservando a sua igreja, Ele é aquele que passeia no meio da igreja. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, Paulo diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Eu gosto, meus irmãos, do chamado de Paulo e da promessa que Jesus diz a ele no livro de Atos, no capítulo 9, no verso 15 e 16, onde o Senhor Ananias o seguinte: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Olha a parte final do verso, irmão. Que
mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus, quando nos chama, meus irmãos, Ele não nos fascina com coisas irreais. Ele nos chama para um choque. E Ele disse para Paulo: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E o histórico de Paulo foi o cara que menos sofreu por pregar o pleno evangelho, né? O que a gente percebe, meus irmãos, em todas as cartas paulinas, que sempre é carregada de sofrimento, de dores, de prisões, de naufrágios, de noites sem dormir, de jejuns, de orações. E ele diz, o que pesava mais sobre ele era a preocupação com a igreja de Deus. Aleluia. O Deus, meus irmãos, em que confiamos, Ele sabe muito bem o que é sofrimento. Não apenas do modo pela qual Deus sabe todas as coisas, mas Ele conhece por experiência própria. Antes de você experiência, o Deus que nos salvou, Ele sabe o que é sofrimento por experiência. Como eu ouvi na live esses dias, em uma live da ATEC, o próprio Wagner gosta muito de falar, ele é gente da nossa gente. Ele sabe o que é experimentar sofrimento. Nós temos um Deus, irmãos, transcendente, mas temos também esse mesmo Deus que é imanente, que habitou entre nós, que se fez carne, que teve necessidades fisiológicas, que sofreu, que morreu, mas está vivo. Esse é o nosso Deus, que sabe o que é sofrimento por experiência. Deus sabe o que é sofrer. Não só porque vê o sofrimento com muito mais clareza do que nós, mas também porque Ele sofreu pessoalmente, irmãos, das formas mais severas possíveis. Talvez nunca conheceremos a fraqueza da nossa fé enquanto não formos postos na fornalha da tribulação, sofrimento e da ansiedade. É onde você conhece o seu coração. É onde é revelado o seu caráter, é no sofrimento. É onde revela de fato quem você é na dor. É no sofrimento, é na tormenta, é na tempestade. É onde se revela onde está posto o seu coração. Onde você tem direcionado o seu coração. E Pedro, meus irmãos, encoraja seus leitores afirmando que quando atravessam provações causticantes, a fornalha, Jesus está presente não apenas em espírito, mas que eles participam dos sofrimentos de Cristo. Na sua primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versos 6 e 7, ele afirma o seguinte: nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provações. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Nessa mesma carta, no capítulo 4, no verso 12 e verso 13, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro está dizendo que nós e Jesus, irmãos, sofremos juntos. Deus, meu querido, não é indiferente com a nossa dor. Ele não está indiferente com o sofrimento humano. Ele não é indiferente com as angústias humanas.
Ele é o Deus que experimentou essas mesmas angústias, essas mesmas dores, esses mesmos sofrimentos. E nós participamos deles. A Bíblia deixa bem claro que os sofrimentos dele conquistaram nossa redenção por completo. E não temos como trazer qualquer contribuição. O nosso sofrimento, meus irmãos, não expia, não faz expiação por pecado. Nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Só o sofrimento vicário de Cristo expia de fato. Só a morte vicária de Cristo expia de fato os nossos pecados. Por isso, antes do último suspiro na cruz, Jesus disse que seu trabalho estava consumado, a dívida foi paga por completo. Disse Lutero certa vez, meus irmãos, acerca do sofrimento. Nosso sofrimento não conquista nem faz por merecer a salvação. Mesmo assim, temos o consolo extraordinário de saber que, por estarmos ligados a Cristo, por meio do Espírito, por usufruirmos da comunhão com Ele, por sermos parte do seu corpo, temos participação em seus sofrimentos. Cristo aprendeu a ser humano por meio de sofrimentos, como afirma Hebreus 5:8. Da mesma forma, aprendemos a ser como Cristo por meio dos nossos sofrimentos, meus irmãos. Assim como o sofrimento tornou Cristo semelhante a nós, se encararmos o sofrimento com fé e paciência, também nos tornaremos cada vez mais parecidos com o Senhor. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 16 e 17, nos diz o seguinte: por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Quando os crentes em Cristo, meus irmãos, sofrem, Ele está realmente conosco na fornalha da aflição, chegando até mesmo a sentir também o calor das chamas. Ele está conosco, Ele nos trouxe até aqui. Se Ele nos trouxe até aqui, Ele cuida do seu povo, Ele cuida de nós no meio da tempestade, no meio da tormenta. Em segundo lugar, meus irmãos, o que o texto nos ensina é que intercedendo por nós. Veja o verso 23 de Mateus 14. Tendo-os mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao amanhecer, ele estava ali sozinho. Essa cena, meus irmãos, retrata de maneira muito vívida, a igreja e o Senhor nos dias de hoje. O povo de Deus está no mar, a igreja está no mar, em meio a uma tempestade, em meio à oposição, em meio à dor, em meio ao sofrimento, e Jesus Cristo está no céu intercedendo por nós. Ele está velando por nós. Romanos 8, verso 34. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O mestre estava vendo os discípulos e sabia da situação dele. Eu gosto do texto de Marcos, que é paralelo a esse, que ele nos diz algo que Mateus omitiu. Marcos capítulo 6, verso 48. O texto começa dizendo o seguinte: ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Que texto grandioso que o evangelista Mateus omite e que Marcos nos diz. Ele viu.
assim como nos vê hoje, meus irmãos, e sabe de nossas necessidades. Ele sente o fardo que carregamos e sabe pelo que estamos passando. Como eu acabei de falar, Ele não é indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. Jesus orou por seus discípulos para que sua fé não falhasse e Ele está a interceder por nós. Ele está a nos preservar, Ele nos preserva, Ele nos guarda, Ele nos mantém. Aleluia. Nunca estamos fora do alcance dos cuidados do Senhor Jesus. Nossa situação nunca está oculta dele. Ele conhece as veredas pelas quais andamos e continua perfeitamente capaz de nos ajudar. Se soubéssemos que Jesus está na sala ao lado, orando por nós, certamente sentiríamos mais coragem para enfrentar a tempestade e fazer a vontade dele. Ele não está na sala ao lado, mas está no céu intercedendo por nós, vendo todas as nossas necessidades, de todos os nossos medos e no controle de toda a situação. Talvez Ele não venha em nosso socorro no momento que mais gostaríamos, porém Ele jamais permitirá, meus irmãos, que fracassemos inteiramente. Talvez você esteja esperando o socorro de Deus agora, mas é muito provável que Ele não venha no momento que você mais pede. Talvez Ele venha no momento em que você se esgote completamente. Jesus viu remando, como diz o texto de Marcos, cansando ali, fazendo um trabalho que talvez pensava que fosse resolver e pôr controle àquela situação. Mas, meus irmãos, as coisas fogem do nosso controle. Mas não foge do controle daquele que tudo mantém sobre o seu governo. No tempo certo, Ele sempre chegará para sustentar o seu povo. Embora Ele possa demorar, esperemos. Pacientemente, Jesus sempre nos vê e jamais Ele vai nos abandonar. Precisamos compreender claramente, meus irmãos, que a aprovação é algo que deve ser esperado por todo cristão. Se você é um cristão e não espera aprovações, talvez você não seja um cristão. Efésios capítulo 6, verso 13 diz o seguinte: portanto, tomai, se aproprie de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau vem para todos e não escolhe classe social, não escolhe cor. O dia mau vem para todos. Eclesiastes capítulo 12, no verso 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, porque os maus dias chegam para todos. E chegam os anos dos quais vem o dia mau vem para todos, meus irmãos. O que vai diferenciar é como você vai responder quando esse dia mau chegar. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. A diferença, meus irmãos, no meio da tribulação, no meio da tormenta, no meio da dor, é como você vai responder quando esse sofrimento chegar, quando essa dor chegar, quando essa tempestade vier, como que você vai responder? Com murmurações, com lamúrias, com fé naquele que governa todas as circunstâncias. Ainda, meus irmãos, que o dia mau sobrevenha sobre assalto, temos a segurança que o Senhor está nos céus intercedendo por nós. Salmo 33, no verso 13, diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos do homem. Não adianta,
Ele te vê no meio da tormenta. Jesus viu os discípulos remando, porque os ventos eram contrários. E os ventos que são contrários nas nossas vidas, Jesus vê. Ele está vendo. Em terceiro lugar, meus irmãos, Ele virá até nós. Veja os versos 24 e 25 de Mateus 14. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra, e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Muitas vezes, nós temos a impressão de que Jesus nos abandonou justamente no momento mais difícil de nossa vida. Em vários salmos, meus irmãos, encontramos Davi queixando-se de que Deus parece distante e indiferente. Ainda assim, o salmista sabia que ao seu tempo, Deus o resgataria. Nós temos essa falsa impressão de que no momento mais escuro da nossa existência, Ele está sendo indiferente para conosco. Até mesmo, meus irmãos, o grande apóstolo Paulo viu-se numa situação tão difícil que ele diz, no capítulo 1, verso 8 de 2 Coríntios: irmãos, não queremos que ignoreis as situações pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos da própria vida. Que testemunho fascinante que nos consola, meus irmãos, esse texto do apóstolo Paulo. O cara que escreveu 13 cartas de um Deus triunfante, do Jesus encarnado, do Jesus morto e ressuscitado. E ele diz: nós chegamos a desesperar da própria vida. Meus irmãos, se Paulo falou isso aqui, quanto mais nós. Nós não somos informados aqui a natureza desses sofrimentos, mas sabemos que Deus controlou as circunstâncias e protegeu o seu servo. Assim, Ele controla as nossas circunstâncias, Ele governa as nossas circunstâncias e Ele protege-nos, Ele nos preserva, Ele nos guarda. Quando Deus, meus irmãos, coloca seus filhos na fornalha, mantém sempre a mão no termostato e os olhos no termômetro. Os seus olhos estão fixos ali. 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, diz: não veio nenhuma tentação que fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que seja tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, saída para que possais suportar. Deus provê um escape, meus irmãos. Paulo pode ter se desesperado da vida, mas Deus não se desesperou do seu servo. Jesus sempre vem ao nosso encontro durante as tempestades da vida. Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele está conosco. Não chegue no momento que desejamos, pois sabe qual é o momento que mais precisamos dele. O mestre esperou até o barco estar o mais distante possível da terra, até não haver mais nenhuma esperança do ponto de vista humano. A fim de testar a fé dos discípulos, teve de remover qualquer recurso humano que os fizestes sentir seguros. É quando você se sente autoconfiante, que você pode remar um pouquinho mais, que você confia nas suas forças, aí é onde Deus deixa ele caminhar um pouquinho mais dentro da tempestade, deixa ele andar um pouquinho mais dentro da fornalha de fogo. É quando esvai as suas forças é que Jesus vem para nos socorrer.
Ora, meus irmãos, por que Jesus andou sobre as águas? Para mostrar a seus discípulos que a coisa que mais temiam, que era o mar, era apenas um caminho para se aproximar deles. Com frequência, tememos as experiências difíceis da vida, como uma cirurgia ou a perda de alguém que a gente ama. Mas acabamos descobrindo, meus irmãos, que elas servem para nos aproximar de Jesus Cristo. O sofrimento não é para te distanciar da comunhão com o nosso Senhor. A dor, a fornalha, a tempestade, a tormenta não é para te distanciar dessa comunhão e para te aproximar mais do Senhor. Por que os discípulos não reconheceram Jesus? Porque não estavam procurando por Ele. Eles não conseguem reconhecer Jesus no meio daquela tempestade. Se estivessem esperando com fé, teriam reconhecido seu mestre de imediato. Em vez disso, concluíram que era um fantasma. Meus irmãos, a dor e o sofrimento muitas vezes faz com que perdamos o foco de quem é Jesus em nossa vida. O sofrimento muitas vezes causa essa distorção em nossa mente, em nosso coração. O medo e a fé não podem conviver no mesmo coração, meus irmãos. Pois o medo sempre nos impede de ver a presença de Deus. Portanto, a quarta lição que nós aprendemos aqui é que Ele vai nos ajudar a crescer. Veja os versos 26 e 28, ao 28. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não tem mais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Esse era o propósito da tempestade: ajudar os discípulos a crescer em sua fé. Veja que Pedro tem um pico, podemos dizer um pico alto aqui de fé. Um dia, Jesus teria de deixá-los e eles enfrentariam, meus irmãos, muitas tempestades em seus ministérios. Tinham de aprender a confiar no Senhor, mesmo que não estivesse presente e que parecesse não se importar. Eles deveriam ter essa segurança e essa confiança. Devemos agora, meus irmãos, voltar a atenção para Pedro. Antes de criticá-lo por afundar, devemos lhe dar crédito por sua demonstração corajosa de fé, pois ele ousou aqui nesse momento ser diferente. Qualquer um, meus irmãos, é capaz de ficar sentado num barco e observar, mas é preciso uma pessoa de fé para sair do barco e andar sobre as águas. Pedro afundou porque sua fé vacilou. Ele tirou os olhos do Senhor e olhou para as circunstâncias ao seu redor. Por que duvidastes? Pergunta o Senhor. Nesse caso, meus irmãos, o termo aqui duvidar tem um sentido de mostrar-se incerto ao ter de escolher entre dois caminhos. Portanto, Pedro começou com fé, mas terminou afundando, pois viu vez de um. No momento da tormenta, da tempestade, veja só um caminho que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Devemos dar crédito a Pedro, meus irmãos, por perceber que estava afundando e pedir socorro ao Senhor. Clamou quando estava começando a afundar, não quando já estava se afogando.
É possível aqui que Pedro tenha se recordado desse incidente quando escreveu em sua primeira epístola, no capítulo 3, no verso 12, onde ele diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Foi uma experiência difícil para Pedro, mas o ajudou a reconhecer melhor a si mesmo e o seu mestre. As tempestades da vida, mas são necessárias. Elas nos ensinam a confiar somente em Jesus Cristo e obedecer a sua palavra, quaisquer que sejam as circunstâncias, meus irmãos. Alguém disse bem: fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. E veja que a obediência dos discípulos ao entrar no barco trouxe consequências, mas não foi consequências para matá-los, mas para melhorá-los. Em quinto lugar, versos 28 ao 33, ele nos ajudará até o fim, meus irmãos. O texto nos diz: ele lhe disse, vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Se Jesus diz, vem, essa palavra cumprirá, meus irmãos, o propósito segundo a qual foi proferida. Uma vez que Ele é o autor e consumador da nossa fé, completará toda a obra que começou em nós. Podemos falhar ao longo da nossa caminhada cristã, mas no final, meus irmãos, Deus será bem sucedido. Jesus e Pedro andaram sobre as águas juntos e entraram no barco. Como Pedro, temos fé o bastante para sair do barco, mas não a temos o bastante para enfrentar a tempestade. O que eu estou querendo dizer com isso é que talvez você tenha coragem o bastante, tenha fé o bastante para se desviar da sua fé, para se afastar do seu mestre, para se afastar de nosso Senhor, mas você não tem fé suficiente, irmãos, para permanecer no meio da tormenta e da tempestade. Avalie hoje o seu coração. Como Pedro, meus irmãos, nós temos esses picos. Em outras palavras, temos fé o bastante para largar tudo e crer em Cristo, muitas vezes também. Mas não temos fé o bastante para viver as consequências dessa decisão. Porque essa decisão que tomamos por Cristo, ela exige muita coisa. Por isso, Pedro é censurado, homem de pequena fé. Abraçar a Cristo, meus irmãos, lhe custará tudo. Até a sua própria vida. É isso que nos ensina o Evangelho. A experiência de Pedro foi uma bênção, não apenas para ele próprio, mas também para os demais discípulos. Ao verem o poder de Jesus Cristo dominando e acalmando a tempestade, não lhe restou outra coisa a fazer senão se prostrar diante dele e adorá-lo. Depois que Jesus, meus irmãos, acalmou a primeira tempestade em Mateus capítulo 8, os discípulos disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Mas aqui seu testemunho foi: verdadeiramente és o Filho de Deus. Os discípulos haviam ajudado a alimentar 5.000 pessoas. Mais tarde, Deus permitiu que enfrentasse uma tempestade. No livro de Atos, meus irmãos, logo depois que os discípulos ganharam 5.000 pessoas para Cristo, no capítulo 4, teve início a tempestade da perseguição.
Por certo, Pedro e os discípulos lembraram-se também da experiência que tiveram com o Senhor e encontraram coragem para prosseguir. Esse milagre, meus queridos, engrandece a realeza de Jesus Cristo. De fato, quando Mateus relata o pedido de Pedro, manda-me ir ter contigo, usa uma palavra grega que significa a ordem de um rei. Pedro sabia que Jesus Cristo era rei sobre toda a natureza. O evangelho de Mateus é o evangelho do rei. Portanto, inclusive do vento e das águas, a palavra de Jesus é lei, meus irmãos. E os elementos devem obedecer. O barco chegou a Genezaré, perto de Cafarnaum e Betsaida, e ali Jesus curou muitas pessoas. Será que as pessoas sabiam que haviam enfrentado uma tempestade para chegar até elas e suprir as suas necessidades? Será que nós nos lembramos de que Jesus enfrentou uma tempestade do juízo para salvar a nossa alma e para que jamais precisássemos enfrentar o juízo de Deus? Devemos imitar os discípulos, prostrando-nos aos pés de Jesus e reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No verso 33 diz, os que estavam no barco o adoraram, não somente pelos milagres, mas por quem Jesus é. Jesus é o Deus encarnado, meus irmãos. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Deus que tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Um fato interessante que eu achei aqui nesse texto é que Jesus, antes de acalmar a tempestade, Jesus acalma o coração dos discípulos. Sou eu, não tenham medo. Antes de Jesus acalmar as circunstâncias ao seu redor, Ele quer acalmar o teu coração, quer acalmar a tua alma, para que você tenha paz nele, tenha descanso nele. Aleluia. As circunstâncias nos atribulam, mas o mais atribulável disso tudo é a nossa alma perturbada, é o nosso coração inconstante. Antes de Jesus acalmar essas tempestades que nos rodeiam, Ele quer aquietar o teu coração. E dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Deus em Cristo, muito te abençoe.